CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Bom dia! Hoje é sábado, 5 de novembro de 2022 e está no ar o seu programa CBN Agro, o programa destinado ao homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias, essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e também na pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. E a conversa de hoje vai ser com a doutora em agronomia e engenheira agrônoma da Embrapa e pertence ao quadro da Embrapa Hortaliças, mas está trabalhando junto à Embrapa Alimentos e Territórios aqui em Alagoas, a Flávia Teixeira. E a gente vai falar sobre variedade de tomate que está sendo desenvolvida para o plantio no Nordeste. CBN Agro. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo CBN Agro, todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Usinas de Alagoas estão todas em atividades com perspectiva de aumento de safra. E a partir de 1º de janeiro de 2023, todas as ações referentes à segurança e saúde do trabalho serão realizadas via documentação digital. Campanha de vacinação contra a febre aftosa já começou. Renagro passou a ser obrigatório desde o mês de outubro. Brasil pode colher esse ano cerca de 126 milhões e 940 mil toneladas de milho. Banco do Brasil estuda a captação de recursos no exterior para financiar o agronegócio. Leptospirose e encefalomielite são doenças que podem ser prevenidas com vacinação para os equinos. De janeiro até o início da segunda quinzena de outubro, o Brasil já exportou 1.260.000 toneladas de arroz. CBN Agro. E a conversa de hoje vai ser com a doutora em agronomia, engenheira agrônoma da Embrapa e pertence ao quadro da Embrapa Hortaliça, mas trabalhando junto à Embrapa Alimentos e Territórios aqui em Alagoas, Flávia Teixeira. E a conversa sobre variedade de tomate que está sendo desenvolvida para o plantio no Nordeste. Bom dia, Flávia, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bem, Flávia, a gente sabe que até se chegar a essa variedade de tomate não é da noite para o dia. Então conta pra gente como foi se chegar a essa variedade, né? A pesquisa começou quando? É uma pesquisa que começou já há bastante tempo. Para você ter uma ideia, o BRS Sena foi lançado em 2012 e ele vem de um programa de melhoramento genético da Embrapa, onde várias linhagens haviam sido selecionadas dentro de cruzamentos, de retrocruzamentos, para apontamento de uma variedade que fosse muito resistente a doenças. Porque um dos grandes problemas do tomate é a suscetibilidade dele à doença. Isso aumenta muito o custo de produção e diminui muito a produtividade. Então o Sena ele vem de um programa de melhoramento genético que terminou com ele em 2012, então ele foi lançado em 2012, onde foram cruzadas várias linhagens resistentes a várias doenças do tomateiro. Então a principal característica que o condicionou é a sua resistência a doenças. E essa variedade ela tinha que ser justamente resistência às doenças e resistência também à temperatura.
Pois é, esse foi um outro ponto. Esse e alguns outros foram outros pontos que a gente começou a observar no Sena depois que ele já estava inclusive criado. Agora, esse momento, ele foi plantado em Goiás, logo que foi lançado em 2012, porque ele foi desenvolvido para a indústria de molhos, para o processamento industrial. Então, ele foi bastante plantado no estado de Goiás, operou lá por algum tempo como cultivar muito representativa e devido a tanta resistência que ele tem à doença, nós resolvemos trazê-lo para o Nordeste. Seria uma prova de fogo para ele, né? Vamos dizer assim. Porque a temperatura aqui é muito propícia ao aparecimento de doença pela alta temperatura, mas também pela alta umidade, que é característica do clima daqui, né? Quando você tem num ambiente alta temperatura e alta umidade, geralmente ocorre o aparecimento de muitas bactérias inicialmente. E são doenças de difícil controle. E o principal ponto de resistência do Sena é a resistência a bactérias. E aí nós temos aqui litoral, temos Agreste, o sertão, o Alto Sertão. Vocês partiram primeiro, vamos plantar onde para poder ver até que ponto essa cultura vai se dar bem aqui no território? Os primeiros experimentos que a gente montou foi em Coruripe, então foi na região do litoral, né? Depois nós chegamos até Arapiraca com ele, então a gente já chegou no Agreste. A ideia é ir mais adiante, mas a gente está vendo o comportamento da planta, porque até o mesmo híbrido mudando tão drasticamente para uma condição tão estressante de calor, como a gente conversou, de altas temperaturas, como é no Nordeste, a gente vai avaliando o comportamento da planta e adaptando também formas de cultivo que tornem um microclima mais favorável para a planta se desenvolver, né? Então, não é necessariamente só o híbrido, né? O híbrido está desenvolvido, tem essas características, mas é importante trabalhar o ambiente que ele se insere também. Então, a gente vem observando em determinadas regiões, a gente está adotando alguns princípios de boas práticas agrícolas, como cobertura de solo, uso de adubo verde, condições que melhorem o microclima para aquela planta se desenvolver. Hoje a gente já testou isso no litoral e testamos isso no Agreste. Agora o próximo passo é levá-lo mais adiante, ver até qual momento ele consegue se comportar bem ainda, expressando seu potencial de produtividade, né? Nessas duas regiões, onde é que ele se saiu melhor, né? A produtividade aumentou, até mesmo a infestação de pragas e doenças? Com relação à produtividade, sempre que você estressar a planta, cada vez mais que você estressar, então cada vez que você levar ela para um ambiente mais quente, você vai ter que ter novos suportes de condições de solo, de condições de irrigação, mais refinados para a gente poder fazer aquela planta produzir. Então, no litoral, vamos dizer, é mais fácil para ele do que produzir no Agreste, e a gente acredita que mais fácil no Agreste do que no sertão. Mas são desafios que a gente vai traçando, incorporando sistemas de cultivo a ele, melhorando o microclima da planta para que ele consiga responder. Então, é um conjunto de fatores, né? O agricultor alagoano não tem o costume de cultivar o tomate, como também o microagricultor. Também vai ser feito um trabalho dessa forma do cuidar da planta para esse agricultor? Exatamente. Todos os lugares que a gente colocou, que a gente plantou o Sena até agora, foi em área de pequeno produtor. E essas técnicas de manejo que a gente fala, não é nada caro. São práticas agrícolas, muitas vezes que até a gente já sabia, mas pela falta de operacionalização, ou como você disse, o produtor alagoano ele não tem muito hábito com o tomate, com o cultivo do tomate. Então a gente traz essas novas técnicas, não são, na verdade, não são novas. A gente traz esses sistemas de cultivo que já são desenvolvidos para que o material possa ter um comportamento melhor de produção. Veja bem, a cobertura de solo, uso de adubação verde, se houver condição de produzir protegido, em cultivo protegido, não precisa ser nenhuma estrutura cara, se for por sombreamento de árvores. Então são técnicas, são práticas de agronomia, né, que
conseguem propiciar uma condição melhor de manejo, de vida para a planta. E quando ela está numa condição menos estressante, ela tem uma capacidade produtiva maior. E o custo de produção por hectare? Compensa? Como é que foi? Vocês chegaram a esse valor para dizer assim, olha, tá legal, compensa fazer essa plantação, a gente produzir o tomate aqui? Exatamente, essa é uma conta que sempre tem que bater. A partir do momento que ele não se representa, deixa de ser viável, né? Por mais que o produtor tenha amor pela produção, ele tem que gerar renda daquilo. O que nós estimamos, mais ou menos, é que cada planta gira em torno de R$3 a R$5 o custo de produção de uma planta. O que ele consegue retornar a partir de 220 caixas de tomate para 1.000 pés, ele tem uma consequente margem de lucro bem satisfatória para o pequeno agricultor. Com ele ali em Coruripe, por exemplo, a gente conseguiu quase 70 toneladas com ele por hectare, que foi o melhor lugar que ele se expressou, né? Mas era também um produtor que manejava de maneira muito correta o solo, com cobertura de solo, com cultivo orgânico. E mais uma coisa muito legal com relação a custo, como ele é uma cultivar que ele está menos suscetível à doença, ou seja, ele pega menos doença, o produtor tem menor custo com a aplicação de produtos. Então ele é um tomate mais barato de produzir, entende? Então, como ele não pega doença, você não tem necessidade de aplicar produto para doença. E uma coisa muito legal que aconteceu aqui também, todas as áreas que a gente produziu aqui até agora foram sem utilização de agrotóxicos. Nós usamos produtos alternativos de controle de doenças, que é a cauda bordaleza, a cauda sufocálcica, repelentes de insetos naturais, que também batem forte na questão do custo de produção, né? Hoje a gente sabe que os insumos agrícolas sempre foram cotados em dólar e está muito caro o produto agrícola. Então a utilização de um material que esteja menos exposto a doenças, em que haja uma necessidade de menor aplicação de produtos, também infere no custo de produção. Você mencionou a cobertura da vegetação, adubação. O tomate se deu bem com adubação orgânica aqui, com bagaço de cana, outra cauda, ou tem que ser uma adubação química? A gente ainda usou adubação química. Mesmo usando a adubação orgânica, que faz parte do processo de incorporação de matéria orgânica do solo, uma grande dificuldade no Nordeste também é o fluxo de produção de matéria orgânica. Como novamente nós temos uma condição de temperatura muito alta, a operacionalização para o produtor da produção de um composto orgânico, eu ainda não consegui isso de uma forma mais volumosa, o necessário para suprir a planta. Então, todo o processo de adubação que a gente fez incorporação de matéria orgânica e com o crescimento da planta, nós fomos usando adubo químico para repor o que estava faltando, entendeu? Não foi feita toda a adubação química. Você mencionou que essa variedade foi pensada mais para a indústria, né? Mas serve também para a gente comprar no supermercado, no mercadinho, na feira livre, né? Qual o diferencial de pensar para a indústria e para o consumidor final? Eu acho que só tem benefícios de ser usado in natura, pelo seguinte: a maioria dos híbridos, dos materiais que são desenvolvidos para a indústria, eles são mais gostosos, eles são mais doces, porque a indústria precisa de um tomate mais doce por causa do atingimento do açúcar que ela precisa para fazer a pasta de tomate, tá? Então, naturalmente, ele já foi desenvolvido para ter um teor de açúcar maior. Então, ele é um tomate gostoso. Quando a gente leva isso para a mesa para ser consumido in natura, ele é muito palatável, ele é muito saboroso. Ele tem um equilíbrio de doçura e acidez que conquista muito o consumidor que vai comer na salada. Então, às vezes a gente compra um tomate no supermercado que o tomate está muito azedo, ou o tomate não tem gosto de nada, só tem gosto de água, né? Ele é um tomate saboroso, ele é um tomate muito gostoso. Então, isso faz a gente colocar o material também como de dupla aptidão. Então, é um excelente material para ser comercializado em feiras, né? É uma opção muito interessante para a agricultura orgânica, por essa tolerância a doenças que ele tem.
Isso é um suporte, é uma certa confiança maior para o produtor que quer produzir organicamente, né? Então, tem uma série de características que fazem com que, além da aptidão dele para o campo, para a indústria, para o processamento, a questão do sabor dele é muito diferenciada. Para produzir, chegar a uma variedade dessa, precisa também de parceiros, né? Então, o litoral, a região de Coruripe, foi escolhida, mas também pela facilidade de ter a parceria lá, né? E ter uma cooperativa que está sempre diversificando, começou com a produção de maracujá e outros, e hoje tem cana-de-açúcar, tem álcool e outros produtos, e poderia também já incluir uma indústria de processamento de tomate lá também? Pois é, aí que é outro ponto super legal. Ninguém faz nada sozinho, né? Não adianta a gente ter qualquer tecnologia sozinha, guardada, né? E a primeira vez que nós montamos esse experimento em Coruripe foi com um cooperado da cooperativa de Pindorama, e agora em conversas com a presidência da Pindorama, com o Clécio, nós produzimos já uma área que foi destinada a um projeto social da Pindorama e que eles fizeram a comercialização do Sena em feira. E agora nós vamos ampliar a área junto com a Pindorama para fazer o processamento, porque a Pindorama vai começar a produzir molho de tomate. Então, então ele já fez um atendimento de mesa, né, de consumo de mesa, que já foi testado, e agora vai fazer um atendimento para a indústria. Então, ele vai nas duas frentes. Bem, para quem está ouvindo a gente, o produtor que está ouvindo a gente aí, aqui da região do litoral, está interessado, olha, de repente eu me interesso a fazer essa plantação, entrar nessa área do tomate. Ainda está nessa fase experimental, ou vocês já começaram a produzir já as sementes para fornecer a quem está interessado? A Embrapa tem sementes dele para pessoas que estiverem interessados. É só entrar em contato com a Embrapa Hortaliças em Brasília. Na página da Embrapa tem o saque e você vai ser direcionado para a aquisição dessas sementes, né? E também eu me coloco à disposição, né? Se você depois quiser deixar meu e-mail para as pessoas entrarem em contato. Pode mencionar. É flavia.vieira@embrapa.br. Porque nesse início a gente quer estar próximo ajudando as pessoas, instruindo, orientando, porque, como você disse, ninguém faz nada sozinho. E o que nós pudermos fazer, o que nós pudermos contribuir para que as coisas deem certo, nós queremos estar junto para poder contribuir com as pessoas também. Agora, o que é para Flávia estar participando desse desenvolvimento dessa variedade? É um filho que cresce e aí está vendo esse resultado final. O que é para você como pesquisadora, Flávia? Na verdade, eu sou meio tia, eu não sou a mãe da criança, né? A desenvolvedora dele foi a Alice Quezado, da Embrapa Hortaliças lá de Brasília, que finalizou o processo de melhoramento dele, né? Mas é um desafio maravilhoso, é um desafio muito grande. Para você ter uma ideia, o estado de Alagoas importa 86% do tomate que consome. É muita coisa. E aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Há uma oportunidade de crescimento, de expansão de mercado, de expansão de atividade agrícola. Um tomate que você tira do campo com 90 dias, então com um giro de renda muito rápido em relação a outras culturas que demoram mais. Então é um desafio muito grande e muito, muito promissor. Eu vejo isso com muito bons olhos. E eu acho que esse é o papel da Embrapa, né? Poder estar presente para poder alavancar, poder fomentar, poder participar de um processo criativo, de início de um processo que tem, e eu vejo muita oportunidade de crescimento. É muito legal, é um desafio profissional maravilhoso. Então o produtor ele vai poder tirar 3 safras durante o ano? Se ele for um exímio produtor. Aqui a gente tem um agravante muito grande, que é esse período de chuvas. Esse período de chuvas é muito complicado, principalmente no litoral, na zona da mata que a gente já testou ele, porque não tem o que consegue ficar em campo, como se diz, né? Infelizmente, nem casa, nem ponte ficou muito em campo esse ano, né? Pelo volume. A chuva foi atípica. Então é muito complicado tirar 3 safras por ano por esse período de chuva, a menos que
ou seja uma região que tenha uma menor precipitação, ou que o produtor tenha a oportunidade de produzir em cultivo protegido, o que nós já vamos começar com os parceiros também, que vão estar produzindo, aí vai ser para mesa. Quando a gente planta para a indústria, geralmente a gente planta em campo aberto. Quando a gente planta um tomate que é para ser um tomate mais bonito, mais gourmet, com diferença de produto final, você tem um ganho maior quando você produz em sistema de cultivo protegido. E já tem um grupo de investidores que vão produzir em sistema de cultivo protegido agora, já para essa safra 22-23 também. Esse produtor de cultivo protegido, então, ele abriga essas plantas da chuva, ele tem condição de tirar 3 safras. Você mencionou, né, o Canal do Sertão. Visitaram o canal, a região do Canal do Sertão? Tem o canal que teria água e o sol, né, no sertão. Daria bom para o tomate? Ali é um grande desafio. Existe um ponto que eu vejo muito positivo, que é o seguinte: se o problema do resto do estado, seja uma parte do agreste e da região litorânea, é o excesso de chuvas que compromete as 3 safras, o sertão pode produzir o ano inteiro. Se o sertão tiver a água vinda do canal, a condição de subsistência dessa água, é um processo fantástico. Nós vamos conseguir produzir não só tomate, como outras hortaliças, né? Porque ali existe uma característica peculiar da profundidade do solo, que é muito raso. Então, teriam que ser plantas que têm um sistema radicular menos exploratório, como é o caso das hortaliças. Então, há um casamento das hortaliças ali na região do sertão que é muito promissor. O sertão, sim, numa condição de adaptação de material, da utilização dessas práticas agrícolas que a gente vem levando, que a nossa intenção é essa, teria condição de tirar 3 safras por ano, inclusive numa condição quando o preço estiver alto, porque o restante do estado não tem condição de produzir por causa das chuvas, lá vai ter. Então você mencionou que Alagoas importa 80% do tomate. Poderíamos agora ser exportador também desse tomate? Pois é, esse é o nosso sonho, essa é a nossa expectativa. É conseguir fazer do estado um grande produtor de hortaliças de uma maneira geral. A gente muitas vezes toma o tomate como carro-chefe, porque o tomate tem um valor agregado muito alto, ele chama muita atenção aos olhos. E ele acaba tendo um pouquinho mais de vida de prateleira. Por exemplo, o produtor que produz folhosa, alface, ele tem que colher e vender. Um dia depois ele já não consegue vender mais. O tomate ele consegue segurar um pouquinho, alguns dias a mais, entende? Então ele tem um fluxo de venda melhor em função do tomate ou qualquer hortaliça de fruto. Mas a nossa grande expectativa é não só tomate, é tornar o estado de Alagoas um estado produtor de hortaliça. Eu lembro que Alagoas importava todas as hortaliças, e aí o polo de Arapiraca foi surgindo, a região de Arapiraca hoje, ela já abastece uma boa parte do mercado alagoano, embora não dá para suprir completamente. Com uma rede turística, hoteleira que tem aqui, veja o quanto que a gente pode crescer, o quanto que a gente pode fomentar, o quanto que a gente pode fazer para fornecer de dentro do estado hortaliças para serem consumidas aqui. Isso infere em geração de emprego, geração de divisas para o estado. Isso infere em redução de custo, né? Reduzir, não digo tirar, mas reduzir essa importação de produtos de outros estados. Isso é absolutamente viável para a geração de renda do estado. E a entrada de mais recursos, já que eu estou exportando, vem mais dinheiro circulando aqui no estado. Com certeza, todo o fluxo gira, toda a cadeia gira. Então você vai promover plantio de hortaliças, são os profissionais da irrigação, os profissionais que trabalham com adubos, os profissionais das revendas. Todo o complexo gira. É a feira, é o volume, a opção de produto gerado na feira que pode ser maior. Todo o complexo gira. E eu acho que esse é o grande propósito de fazer a economia girar. A economia é uma roda, né? Com certeza. Flávia, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Agradecer a oportunidade de estar divulgando, de estar falando sobre isso. A produção de alimentos, com certeza, é uma missão muito nobre. E a gente leva isso com muito cuidado e com muito respeito.
Então é com muita atenção mesmo, acreditando realmente num futuro melhor à base disso. Muitas vezes você fica sem viajar ou você fica sem alguma atividade externa, mas você não fica sem comer. E a grande missão que a gente tem é a de produção de alimentos saudáveis, alimentos funcionais. E isso é o grande propósito de nós estarmos aqui. Esse é o grande propósito da Embrapa. Ok, muito obrigado. Um bom dia para você e para todos da Embrapa aqui em Maceió. Obrigada para vocês também. Conversei então aqui no CBN Agro Maceió com a doutora em agronomia e engenheira agrônoma da Embrapa e pertence ao quadro da Embrapa Hortaliças, mas trabalhando junto à Embrapa Alimentos e Territórios em Alagoas, a Flávia Teixeira, e a gente falou sobre a variedade de tomate que está sendo desenvolvida para o plantio no Nordeste. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Daqui a pouquinho tem as cotações de mercado. Vamos então ao repórter CBN. CBN Agro. Apresentação: Marcos Vasconcelos. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro. E lembrando que você pode escutar o programa na íntegra acessando o site cbnmaceió.com.br. Vai lá em vídeos e procura o programa CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro todo sábado das 9 às 10 da manhã. E olha, você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. Anote o número 999214266 que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E as 14 usinas de açúcar de Alagoas já estão todas moendo. A expectativa do setor é um aumento na moagem de cana, saindo dos 18 milhões de toneladas da safra do ano passado para 19 milhões e 600 mil toneladas esse ano. Com isso, a expectativa também chega para o aumento da produção de açúcar e de álcool. A produção de açúcar deve ser por volta de 1 milhão e 600 mil toneladas e de álcool de 600 milhões de litros. A Companhia Nacional de Abastecimento CONAB divulgou um relatório que aponta o aumento da produtividade da cana-de-açúcar por hectare. De acordo com a CONAB, na safra passada, a produtividade foi de 59.252 quilos por hectare e na safra atual, a expectativa é que possa chegar a 62.467 quilos por hectare. A atual área plantada de cana-de-açúcar no estado permanece inalterada em comparação com a safra passada. E a partir de 1º de janeiro de 2023, todas as ações referentes à segurança e saúde do trabalho serão realizadas via documentação digital. Assim, não haverá mais preenchimento do documento em papel, embora a legislação continue a mesma. É importante que o agricultor tome as medidas necessárias para se adaptar a essa mudança, pois as multas em virtude do não cumprimento à legislação serão automáticas via e-social e não vão depender mais de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho em Alagoas.
E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deu início desde a última terça-feira, dia 1º de novembro, à campanha de vacinação contra a febre aftosa. A campanha vai até o dia 30 de novembro. Em Alagoas, a campanha atinge os animais com até 24 meses. As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 graus a 8 graus centígrados, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo aí o transporte e a aplicação. Já na fazenda, tá certo? Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia, para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação da vacina. Além da vacinação, o produtor deve fazer a comprovação junto à ADEAL. A declaração da vacina pode ser entregue de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos da ADEAL. O Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura e Pecuária aguarda a evolução nos demais estados para compor o pleito brasileiro para o reconhecimento internacional de zona livre, sem vacinação, junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Atualmente, no Brasil, somente os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso possuem a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Alagoas está enquadrada como zona livre de febre aftosa com vacinação. E desde o início do mês de outubro, a adesão ao regulamento do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, RENAGRO, passou a ser obrigatório. O porte do documento é exigido quando tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas estiverem transitando em via pública, isto é, fora da propriedade rural. O RENAGRO foi instituído pelo Decreto Federal número 11.014, de 29 de março de 2022, a fim de complementar o dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê o registro único para tratores e máquinas agrícolas sem ônus em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O registro é obrigatório para os maquinários fabricados a partir de 2016 e opcional para os fabricados antes de 2016. A responsabilidade pelo registro é do proprietário e o primeiro passo é a realização do cadastro no aplicativo IDEAGRO, no qual devem ser informados dados como nome, CPF, endereço, e-mail e telefone. Com o cadastro efetuado, o produtor deve buscar uma agência ou concessionária autorizada com os documentos do proprietário e a nota fiscal do bem, para que a autorizada proceda à análise dos documentos originais e, verificando que a documentação está em ordem, realize o registro. É importante ressaltar que o proprietário obterá o registro de forma gratuita, sem emplacamento e nem licenciamento anual. O documento do RENAGRO pode ser apresentado em meio físico ou digital e tem validade em todo o território nacional. Se o trator ou outra máquina agrícola transitar em via pública sem o registro e em desacordo com as normas do CONTRAN, sofrerá as medidas administrativas aplicadas aos veículos que transitam sem o certificado de registro de licenciamento de veículos. As informações e detalhes relativos ao RENAGRO podem ser acessadas no site www.idagro.com.br, que é o sistema aplicativo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Para o registro oficial de propriedades de tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas. O milho é a base para a alimentação humana. Também se tornou matéria-prima importante para a produção de álcool e de novas fontes de alimento para animais. E o Brasil passou a ser um grande produtor mundial de milho, e a previsão, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é que o país colha esse ano 126.940.000 toneladas de milho, 12,5% a mais do que o ano passado. O aumento dessa produção se deve ao aumento da área plantada, saltando só na região centro-sul do Brasil de 12 milhões de hectares para 18 milhões de hectares.
Dados da Conab também mostram que a produtividade por hectare teve um decréscimo. Os cálculos da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, indicam que existe uma demanda global de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de milho ante a uma produção de 1 milhão 180 toneladas de milho. A guerra entre Rússia e Ucrânia e uma quebra de safra nos Estados Unidos tem feito a procura pelo produto ser maior que a oferta. Assim, com essa demanda pelo produto em alta, a situação deve fazer com que o preço do milho continue sendo atrativo para o produtor. A Pemagre Peças e Máquinas Agrícolas, em conjunto com o Senai, está implantando o programa Pemagre para o Futuro. Maria Cláudia, do setor de recursos humanos, informa o que vem a ser esse programa. O programa Pemagre para o Futuro ele é uma escola de formação de técnicos. O objetivo é capacitar pessoas para desenvolver atividades técnicas nos produtos John Deere. Cláudia também informa o período das inscrições, quantas vagas e onde pode ser realizado. Vai encerrar no dia 11 de novembro. Serão 10 vagas ofertadas, sendo 6 aqui para Alagoas e 4 para Sergipe. Os interessados podem estar se inscrevendo nas nossas redes sociais, no Instagram, acessando o link que consta na bio, ou também no site pemagre.gamp.com.br. E menciona as etapas do processo seletivo. As etapas do processo seletivo serão português, matemática e testes. Aí os selecionados passarão por outras etapas. A capacitação terá um prazo de 90 dias e os aprovados vão receber uma ajuda de custo, conforme explica Maria Cláudia. Os aprovados a participarem do programa passarão 90 dias conosco, participando de forma presencial de aulas teóricas e aulas práticas na estrutura do Senai. Finalizando as aulas no Senai, o aluno passará o seu dia a dia em nossas oficinas, indo a campo, para praticar tudo aquilo que aprendeu durante o curso sobre os equipamentos John Deere. Além disso, o aluno terá uma série de benefícios, como salário mínimo, vale transporte, vale alimentação, e para os alunos contratados de Sergipe, a empresa irá oferecer a infraestrutura necessária para morar em Maceió durante o curso. Lembrando que as inscrições vão até o próximo dia 11. O candidato ou candidata tem que ter 18 anos ou mais, carteira de motorista na categoria B e para mais informações, acesse o Instagram da Pemagre. Com 262 bilhões de reais, o Banco do Brasil estrutura uma nova fonte de captação de recursos no exterior para financiar o agronegócio, do qual é líder no país. O objetivo é criar uma linha permanente com viés que compreende questões ambientais, sociais e de governança, com custo menor e que aos poucos poderia ajudar o setor a diminuir a dependência dos cofres públicos no Brasil. O tema foi levado pelo Banco do Brasil às conversas com bancos americanos e europeus e que ocorreram às margens das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional, o FMI, em Washington, nos Estados Unidos. E de acordo com o presidente do banco, Fausto Ribeiro, a operação foi apresentada a mais de 20 instituições financeiras do exterior, que demonstraram interesse pelo modelo proposto. O modelo final ainda não está fechado e, para viabilizar a nova fonte, porém, o Banco do Brasil terá de conseguir atrair investidores estrangeiros dispostos a receber menos. São eles que devem financiar o agronegócio no país, na visão do presidente do Banco do Brasil. Ele admite que no começo talvez os investidores não estejam tão abertos a dar um prêmio alto. Na safra 2022-2023, iniciada em julho último, o Banco do Brasil espera emprestar 200 bilhões de reais em crédito rural. Desses, em torno de 47 bilhões equivalem a financiamentos com taxas equalizadas pelo governo federal. É justamente neste montante que o Banco do Brasil quer atuar. Leptospirose e encefalomielite são doenças que podem ser prevenidas com vacinação. Para os equinos, essas duas doenças causam graves consequências. Equinos não vacinados, quando infectados, podem gerar grandes perdas reprodutivas, gerar muitos gastos com medicação e o acompanhamento veterinário, além de, na grande maioria dos casos, evoluírem a óbito. E um animal contaminado é um ponto de contaminação para todos os outros do plantel. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a leptospirose, além de causar forte impacto na saúde pública, uma vez que também pode ser transmitida para os seres humanos, é uma das principais causas de perda econômica para os criadores de equinos. A maioria dos casos é subclínica,
e está associada a infecções fetais que provocam aborto, parto de natimortos e nascimento de neonatos fracos. Em equinos, a bactéria Leptospira determina alterações, principalmente em termos reprodutivos, mas o desempenho dos cavalos de corrida também é prejudicado. Já a encefalomielite apresenta alta letalidade, vitimando entre 75% e 90% dos equinos acometidos. De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária, os animais infectados apresentam problemas neurológicos, que evoluem de maneira rápida, podendo prejudicar até os equinos mais fortes e resistentes que não estejam imunizados. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentou ao Ministério da Educação uma proposta para a criação de um grupo de trabalho, com o objetivo de elaborar um projeto de estruturação da residência profissional agrícola, o Agro-Residência. O grupo de trabalho terá caráter consultivo e propositivo e será instituído com a finalidade de elaborar estudos técnicos para viabilizar proposta de ato normativo da instituição, estruturação, desenvolvimento e implementação do Programa de Residência Profissional Agrícola em nível nacional, no formato de cooperação intersetorial entre o Ministério da Agricultura e o MEC, voltado à qualificação técnica e inserção no mercado de trabalho de jovens profissionais das áreas de ciências agrárias. O Programa de Residência Profissional Agrícola, já instituído pela Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, destina-se à qualificação profissional de jovens profissionais, estudantes e recém-egressos das áreas de ciências agrárias e afins, por meio de treinamento prático, orientado e supervisionado para desenvolver competências necessárias ao atendimento das mais diversas demandas do setor agropecuário brasileiro, além de contribuir para a aproximação e para o fortalecimento da relação entre o universo acadêmico e a realidade da agropecuária nacional. O grupo poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, representantes de entidades privadas e especialistas, cujos conhecimentos, habilidades e competências possam ser necessários ao cumprimento da sua finalidade. Mais de 100 toneladas de farinhas de origem animal destinadas à alimentação animal irregulares foram apreendidas em uma operação conjunta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Delegacia do Consumidor da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. O produto estava localizado em um galpão na região metropolitana do Recife. Durante a operação, auditores fiscais federais agropecuários constataram ação clandestina de padronização de farinhas de origem animal, inclusive com a realização de análises em um laboratório montado no próprio estabelecimento e a utilização de rotulagem com carimbo de inspeção de outras empresas registradas no mapa. O representante da empresa foi conduzido à delegacia por crime de uso indevido do carimbo oficial de inspeção em proveito próprio. As apreensões resultaram na interdição do estabelecimento e mais de R$ 381.655 em prejuízo aos infratores. Produtos irregulares e clandestinos, além de serem uma prática lesiva à economia brasileira, prejudicam diretamente o consumidor final, pois as condições inadequadas de processamento, transporte e armazenamento dos produtos de origem animal interferem diretamente em sua conformidade e qualidade, aumentando em especial os riscos de contaminação microbiológica dos produtos padronizados e comercializados. De janeiro até o início da segunda quinzena de outubro, o Brasil já exportou 1.260 toneladas de arroz. O embarque do produto para o exterior vai bater o recorde histórico desde a série histórica iniciada em 2018, tornando o ano de 2022 como o ano da retomada da cultura de arroz no Brasil. O Rio Grande do Sul é o responsável por mais de 70% da produção nacional. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, informou que o preço do leite pago ao produtor diminuiu. O pagamento no mês de outubro, referente ao produto captado em setembro, ficou em R$ 2,85 por litro.
o que representa um recuo de 6,5% se comparado ao pagamento anterior. A queda do valor do litro de leite se dá em função da sazonalidade, com as chuvas melhorando, as pastagens e a captação aumentando, assim como o aumento nas importações do produto, que em setembro cresceram em torno de 10% sobre o que há em volume da produção brasileira de leite. Tendo mais oferta e a demanda ainda se recuperando lentamente, a pressão é baixista e deve continuar nos próximos pagamentos. Mesmo com a queda de 6,5% no pagamento mais recente, se comparada ao mesmo período do ano passado, o valor ainda é 15,5% maior. E isso é motivado pela redução na captação de leite em 9,1% no primeiro semestre deste ano, que fez com que os preços chegassem a um pico em agosto. Entre agosto e setembro de 2022, houve uma baixa de 15% no preço do leite UHT nas gôndolas, e a previsão é que os cálculos de outubro tragam mais uma baixa na casa dos 10%. CBN Agro. E agora, vamos às cotações da semana. Cotações da semana. O milho, a saca de 60 quilos, está sendo cotada a R$ 135. O farelo de soja, saca de 50 quilos, a R$ 165. O farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona, o grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 76. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, o mínimo de R$ 2,10 e o máximo de R$ 2,30. Vamos agora com o boi gordo arroba, o mínimo 300 e o valor máximo R$ 310. A novilha para o abate arroba, 290 o preço mínimo e R$ 300 o preço máximo. A novilha para cria arroba, R$ 350 o preço mínimo e R$ 360 o preço máximo. O porco arroba, R$ 185 o preço mínimo, R$ 190 o preço máximo. A vaca arroba, R$ 290 o preço mínimo e R$ 300 o preço máximo. O ovo extra caixa com 30 dúzias, R$ 195. Frango vivo, o quilo, R$ 7. O leite, o litro, R$ 2,40. Cotações da semana. E agora, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, o preço dos hortigranjeiros no atacado está sendo praticado na Ceasa em Maceió é o seguinte: ovos extra branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 195, preço máximo de R$ 200. Ovos grandes branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 185, preço máximo de R$ 190. O açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 104, preço máximo de R$ 105. Já o açúcar demerara, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 102, preço máximo também de R$ 102. O arroz beneficiado tipo 1, longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 120, preço máximo também de R$ 120. O arroz beneficiado tipo 2, longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 115, preço máximo de R$ 118. A farinha de mandioca torrada fina, saca de 50 quilos, preço mínimo de R$ 155, preço máximo de R$ 165. Já a farinha de mandioca torrada grossa, saco de 50 quilos, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 140. O feijão carioquinha, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 200, preço máximo também de R$ 200. Já o feijão mulatinho, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 190, preço máximo de R$ 195. O abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de R$ 250, preço máximo de R$ 300. Já o abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de R$ 200, preço máximo também de R$ 200. O abacaxi pérola pequeno, o cento, preço mínimo de R$ 150, preço máximo de R$ 150. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de 80, preço máximo de R$ 100. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de 110, preço máximo de R$ 120. A banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de 80, preço máximo de R$ 90. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 30.
A banana prata de segunda ao cento, preço mínimo de 20, preço máximo de R$20. O coco seco, o cento, preço mínimo de 200, preço máximo de R$220. Já o coco verde, o cento, preço mínimo de 130, preço máximo de R$150. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$70. A goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo de R$65. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$35. A laranja pera grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$35. O limão Tahiti, o cento, preço mínimo de 40, preço máximo de R$45. O limão Tahiti, caixa de 25 a 27 quilos, preço mínimo de 120, preço máximo de R$125. A manga espada, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de 40, preço máximo de R$50. A manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de 50, preço máximo de R$55. Mamão Havaí, quilo, preço mínimo de 5, preço máximo de R$6. O mamão Formosa, quilo, preço mínimo de R$ 4,50, preço máximo de R$ 4,50. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. O melão amarelo, o quilo, R$ 2,00 o preço mínimo e R$ 2,50 o preço máximo o quilo. A melancia red, o quilo, 80 centavos o preço mínimo e R$ 1,00 o preço máximo. A abóbora cabocla, o quilo, R$ 1,75 o preço mínimo e R$ 2,00 o preço máximo. A abóbora leite, o quilo, R$ 1,75 o preço mínimo e R$ 1,75 o preço máximo. A abobrinha, o quilo, R$ 1,50 no preço mínimo e R$ 1,75 no preço máximo. Alface lisa, 12 pés, R$ 8,40 o preço mínimo e R$ 8,40 o preço máximo. A macaxeira, caixa de 25 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo também de R$ 60. CBN Agro. Tá então para você a cotação, o levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preço dos hortigranjeiros no atacado praticado no Ceasa em Maceió. E chegamos ao final de mais um CBN Agro Maceió. Produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. E lembrando que você pode escutar o programa na íntegra acessando o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo CBN Agro todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau. CBN Agro. Apresentação: Marcos Vasconcelos.